Beleza. Hoje, então, a gente vai começar a falar sobre traumatologia pediátrica, né? E, sem dúvida nenhuma, um assunto que cai mais sobre trauma pediátrico são os maus tratos infantil, né? E aí, o que a gente precisa saber sobre maus tratos infantil? Primeira coisa, qualquer situação, né, na qual existe uma ação ou omissão que resulte em sofrimento para a criança. Então, sempre que vier uma questão sobre maus tratos, não necessariamente precisa ser algo que a pessoa que cometeu, ela tenha uma ação, né? Ela precisa fazer algo. O fato de você não fazer também é considerado maus tratos. E a gente vai entender um pouquinho de cada um. Né? Quando a gente pensa sobre violência doméstica, sobre violência contra a criança, a gente tem alguns tipos de violência. E a questão, ela vai trazer para você um desses tipos, geralmente. A gente tem um abuso físico, como o próprio nome já diz, é algo físico, né? Então, é aquilo que, de fato, você fez fisicamente contra essa criança. E aí a gente tem peteleco na orelha, tapa na cabeça, né? Aquele famoso pedala Robinho, quem nunca fez isso? Palmadas, bater na criança, castigo com surra, com tapa, com cinto, tudo isso é considerado, então, um abuso físico, né? Inclusive, muitas vezes começa com esse abuso físico, com tapas, com surras de cinto, chinelo, havaianas, e depois começa a piorar, começa a progredir, né, essas agressões, até que chega um certo dia que a mãe, o pai, enfim, o agressor, ele acaba espancando essa criança e essa criança acaba morrendo, né? Então, nunca ela morre de início, nunca é um trauma que causa uma sequela muito grande. Isso vai começando, isso vai progredindo. Outro tipo de violência contra a criança é a negligência. E essa é a mais frequente. E não é pelo fato de fazer algo contra essa criança, mas pelo fato de não fazer. E quando a gente vê isso na questão, geralmente vai ser pais que têm condições, mas que deixam de fazer algo pela criança. Então, é uma criança que ela não se alimenta bem. Então, pode trazer na questão, por exemplo, uma criança que se alimenta o dia inteiro de leite e biscoito. Um exemplo. Só que quando você vê uma criança que se alimenta de leite e biscoito o dia inteiro, você precisa também conhecer o socioeconômico dessa criança. Então, obviamente, se é uma família pobre, aonde só tem realmente isso não é configurado negligência. Porque realmente a família não tem, e ninguém ali come bem, ele se alimenta bem, então por isso que essa criança também não se alimenta. A gente pensa geralmente em pais, né, que têm uma condição financeira que poderia proporcionar uma qualidade melhor alimentar, uma qualidade de sono. Então, é uma criança que os pais têm condições, mas, por exemplo, dorme no chão ou dorme no sofá da sala, tendo condição de ter um quarto, de ter uma cama. Isso é negligência. O abuso psicológico também ele é muito frequente e geralmente ele é praticado até pela gente. Quem nunca ameaçou, né, um filho, um irmão mais novo, enfim. Né? Então, o bullying, ameaças, as barganhas. Então, você chegar e você falar, olha, se eu chegar em casa e você não tiver lavado a louça, eu vou te sentar o cacete. Isso é abuso psicológico. Isso é configurado como maus tratos. E outro, que é um dos menos frequentes, mas vamos dizer que é um dos que traz mais malefícios futuros para essas crianças, é justamente o abuso sexual. E aí, o abuso sexual, uma coisa que eu gostaria que vocês lembrassem é que não necessariamente você precisa fazer algo sexual com essa criança. Então, não precisa necessariamente ter toque, ter penetração, ter sexo oral, ter o toque das mãos no seio de uma menina ou na parte genital de um menino. Não necessariamente precisa haver toque. Se o agressor ele está sendo gratificado, né? Se esse agressor ele está tendo um benefício sexual com essa criança, isso já é configurado abuso sexual. Exemplo, um agressor que coloca essa criança para tomar banho toda hora, para que ela tire a roupa dessa criança e ele veja essa criança nua. Não precisa nem tocar. Isso é abuso sexual, o fato da gratificação. Né? Então, uma criancinha pequenininha que está ali, você está constantemente trocando a fralda dessa criança sem necessidade para se sentir esse prazer de visualizar as partes íntimas. Isso é configurado abuso sexual. Beleza? E aí, quando a gente vê, né, quando que a gente vai suspeitar na vida e na prova
que essa criança ela está sofrendo maus tratos, ela está sofrendo algum abuso infantil. Existem alguns tipos de lesões e alguns tipos de comportamento que vai fazer a gente suspeitar de maus tratos infantil. Por exemplo, lesões incompatíveis com a história. Primeiro aqui. Então, a gente vai ver, sei lá, a mãe ela vai relatar. A questão vai trazer, criança de 2 meses, ao rolar do berço, causou um TCE. Aí eu te pergunto, criança de 2 meses rola? Não rola. Então, isso é uma lesão que é incompatível com o desenvolvimento da criança. Ou a mãe vai relatar na questão, a criança ela estava brincando com o irmão e ela fraturou o fêmur. Pô, peraí, quantos meses? 12 meses. Criança com 12 meses mal está andando, muitos nem andam. Então, a probabilidade de fazer uma lesão com fratura de fêmur é muito baixa. Então, lesões incompatíveis com o desenvolvimento da criança. Ou então a mãe fala o seguinte, ele estava, doutor, brincando com o irmãozinho, e ele foi correr e caiu. E aí, quando tu olha a radiografia dessa criança, ela teve fratura de costela, fratura de braço, fratura de crânio. Pô, peraí. Ele estava brincando numa queda de própria altura, que ele tem aí nem meio metro, e ele caiu e quebrou esse tanto de osso, lesão incompatível com a história. Então, a questão ela vai te trazer a história. E a história vai fazer você pensar em maus tratos. Beleza? Se chega uma questão onde traz uma criança que tem uma lesão única, beleza. Você pode até pensar que isso foi um acidente. Só que quando você tem múltiplas lesões em diferentes estágios evolutivos, peraí, você precisa suspeitar de maus tratos. Não é comum, não é para uma criança ter... A gente sabe que, na verdade, na prática, isso até pode acontecer, porque tem criança que é encapetada. Então, assim, realmente, vive tá toda machucada, todo roxo, porque a criança é o satanás. Não é nem porque, de fato, existe algum maus tratos ou existe negligência, é porque realmente essa criança ela é assim. Mas, na maioria das vezes, você vai ver que a questão vai te trazer uma lesão, né? Ela teve, sei lá, um trauma, bateu a cabeça, caiu, bateu a cabeça. E aí teve um TCE. Ok. Mas você olha para essa criança, diz que tem um roxo, tem hematomas nos braços, tem hematoma na perna, tem lesão de escoriação, ou seja, tem várias lesões de vários dias em diferentes estágios. Isso te soma a pensar em maus tratos infantil. Beleza? Então, lesões múltiplas em diferentes estágios evolutivos. E as lesões suspeitas com formatos de objetos ou locais pouco usuais. E aí, o que significa isso? Essas imagens, a gente tem aqui esse bonequinho, né? Que essa parte vermelha é onde geralmente soma de lesões de abuso. Então, são lesões que dificilmente essa criança ela consegue provocar. Lesões de pescoço, né? Quando você vê lesão de pescoço, você vai lembrar do Homer Simpson enforcando Bart, aonde ele pega e ele sacode essa criança e causa essas lesões de pescoço. Então, lesão, marca de mão, hematoma de pescoço te faz somar contra maus tratos. Esse tipo de lesão aqui, por bituca de cigarro, é muito frequente na vida, na prática, no PS, e é muito frequente em prova. Então, lesões por bituca de cigarro é configurado como maus tratos. E, geralmente, o agressor, né, o pai, a mãe, ele mete cigarro na criança, para a criança ficar quieta, né? Esse outro tipo de lesão aqui, por exemplo, é uma lesão onde a criança ela está com a palma da mão queimada. E aí, quando você olha essa imagem, você vê que é uma mãozinha bem pequitinha, bem criancinha mesmo. Provavelmente isso aqui é um bebê. Isso aqui não é uma criança que anda, que poderia, sei lá, ir lá na panela e encostar, o que configura maus tratos, porque isso é uma negligência, né? A gente diz que na pediatria não existe acidente, tudo é evitável. Então, se uma criança cai numa piscina, afoga e morre, isso poderia ser evitado. Se a criança puxa um cabo de panela, isso poderia ser evitado. Então, tudo é negligência, porque você pode evitar. Não é uma coisa que não é evitável, por isso configura como maus tratos. E aí, quando a gente olha esse tipo de lesão na mão, a gente vê que provavelmente o pai ele vai lá e ele senta a mãozinha da criança na boca do fogão ou numa panela quente propositalmente.
Não é que a criança faz isso. Então, você precisa suspeitar de maus tratos. E a gente tem um outro padrão de lesão, que é esse padrão aqui, que a gente chama de lesão em luvas e botas. E o que que significa? Significa lesão por escaldação. Então, geralmente, o pai pega a mãozinha da criança e mergulha numa panela, numa água quente, ou pega, segura a criança em pezinho e enfia, imerge os pés dentro de uma água quente. Então, vai causar uma lesão em luvas e botas. Geralmente, vai ficar com essa parte aqui toda vermelha da mão e o restante normal. Isso é configurado maus tratos. Então, qualquer tipo de lesão dessa na prova de vocês, isso é configurado. E eu falo sempre para vocês, eu não estou aqui somente para te ensinar a passar no INEP. Eu estou aqui para que você seja um bom médico para a vida, você gostando do meu jeito ou não. Então, esse assunto não é um assunto que você precisa saber só para a prova do INEP. Porque, meu amigo, você vai passar no INEP, isso eu não duvido. E aí, depois? Depois você vai perceber que o INEP é uma parcela de 0,001 da sua vida. E você vai precisar ser muito melhor do que somente passar na prova. Então, assim, é um assunto que você precisa saber para a sua vida, porque realmente isso é muito frequente, mais do que a gente imagina. Então, esses tipos de lesões você precisa conhecer para a prova e para a vida. E aí, eu trouxe algo a mais, que pode aparecer na sua questão, né? Que são as fraturas. E existem três tipos de fratura, né? As fraturas com alta especificidade, com moderada especificidade e com baixa especificidade. Não precisa saber isso tudo para a prova, né? Eu gostaria que vocês conhecessem pelo menos dois tipos de fratura que pode aparecer na prova de vocês. Não apareceu no Revalida INEP, mas já apareceu no Revalida o FMT e no Revalida do Distrito Federal, e às vezes o INEP ele pega, o INEP ele pega esses revalidas aí dos outros e acaba trazendo esse tema. Então, eu gostaria que vocês conhecessem duas fraturas importantes que é considerado como alta especificidade indicativa de maus tratos. Primeira, quando você vê lesão metafisária, mano, isso é maus tratos. Por quê? É um local do osso aonde dificilmente ele vai gerar uma lesão por si próprio. A criança causar esse tipo de fratura. Porque, geralmente, para ocorrer lesões metafisárias, precisa acontecer o saculejo da criança. Você precisa mexer nessa criança, você precisa sacudir ela realmente com bastante força. E qual é o padrão de lesão? É esse padrão aqui. Se você vê esse padrão aqui, isso aqui é igual a maus tratos. E como que se chama? Esse tipo aqui de fratura, a gente chama de fratura do canto. Fratura do canto. E só ocorre em maus tratos. Essa criança ela precisa ser balançada para ocorrer esse descolamento da metáfise do osso. E esse outro tipo de fratura do lado, a gente chama em fratura de alça de balde. Então, se você ouvir esses dois tipos, canto ou alça de balde, você precisa pensar em maus tratos. Beleza? Outras fraturas que são indicativas também de alta especificidade são essas daqui. Arco posterior de costela, escápula, processo espinhoso, externo, e esse aqui já caiu no INEP da UFMT. Uma criança que teve uma fratura no fêmur e era menor de 2 anos. Então, você vai lembrar, fratura de fêmur em menor de 2 anos é indicativo de maus tratos. Então, o que eu quero que você leve desse slide? Fraturas metafisárias de canto de alça de balde é igual a maus tratos, e fratura de fêmur em menores de 2 anos também é indicativo de maus tratos. Beleza? E esse aqui é, sem dúvida nenhuma, o campeão no INEP Revalida sobre maus tratos infantil. A síndrome do bebê sacudido, né? O Child-Baby Syndrome. E o que é a síndrome do bebê sacudido? Isso aqui você precisa conhecer, porque já caiu mais de uma vez no INEP. A criancinha, que geralmente é uma criança chorosa, geralmente é uma criança que, à noite, ela gosta de ficar acordada. O que acontece? Ela chora muito, os pais trabalham, os pais estão cansados, e aí pega a criança e sacode essa criança para essa criança ficar calada. E aí, o que acontece?
Você lembra que a nossa caixa, eu ia falar caixa torácica, o nosso crânio, ele é bem compacto. Ele não tem espaço para crescer nada. Por isso que quando cresce, quando aumenta líquido, ou quando aumenta alguma massa, ou quando aumenta a pressão, a gente tem hipertensão intracraniana, porque ele não tem espaço. O do bebezinho tem, porque o encéfalo ele ainda vai crescer, então existe um espaço sobrando ali entre o cérebro e o osso. Até porque as fontanelas ainda não estão fechadas. Como tem esse espaço, esse cérebro ele não está compactado, ele consegue se mexer. E quando você sacode esse bebê, esse cérebro, esse encéfalo, ele bate contra o crânio e causa hemorragias. Geralmente são hemorragias subdurais, tá bom? Só que também acontece outra coisa, hemorragia retiniana. Quando esse bebê é sacudido, esses vasos vítreos que irrigam a retina causa também o rompimento desses vasos. E aí, quando você tem suspeita de maus tratos em crianças, você vai fazer a fundoscopia. Você vai olhar a retina desse paciente e você vai ver que existe um monte de hemorragia. E aí eu te digo, hemorragia retiniana na prova de vocês é igual à síndrome do bebê sacudido. Se você vê hemorragia retiniana, você pode marcar maus tratos infantil porque é, beleza? Outro que geralmente não cai muito em prova são as lesões de partes moles. Por quê? Porque quando você sacode esse bebê, as partes moles, as articulações, então o ombro, o quadril, o joelho, acaba fazendo quase que aquela luxação nessas articulações. Então, tríade do bebê sacudido, hemorragias cerebrais, geralmente subdural, hemorragia retiniana e lesão de porte mole. Principalmente, hemorragia retiniana é igual à síndrome do bebê sacudido. Ok. E aí, beleza. Vimos quais são as principais fraturas, quais são os principais indicativos, vimos padrão de lesão em luvas de botas, vimos as fraturas de canto e de alça de balde. E aí, o que eu faço? Se chega uma criança para mim, se chega uma criança na questão que tem maus tratos, só que não está te perguntando qual que é o diagnóstico, está te perguntando a conduta referente a isso, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai tratar o que essa criança tá tendo. Então, por exemplo, se ela chega por uma convulsão, você vai, obviamente, estabilizar primeiro esse paciente. Se ele está com uma lesão, uma fratura que causa uma dor, você vai dar analgesia para esse paciente. Então, primeira coisa, você vai instituir o tratamento adequado para o que ele estiver sentindo. Mas se ele não estiver sentindo nada, naquele momento, a primeira coisa que você vai fazer é a internação do paciente, porque você precisa simplesmente afastar ele dos cuidadores, que na maioria das vezes são os agressores. Poucas vezes são alguém de fora. Geralmente os agressores são a própria família ou pessoas muito próximas da família. Um vizinho que tem contato com a casa o tempo inteiro, alguém que não seja do núcleo familiar ali, pai, mãe, filhos e irmãos, mas que seja um tio, um primo. Então, são pessoas geralmente próximas. Então, a primeira coisa que a gente faz é afastar essa criança da família. A gente vai internar para fazer a proteção contra os cuidadores. E aí, a gente vai avaliar a idade desse paciente. Ele tem menor de 2 anos? Se sim, isso aqui já caiu em prova. Você vai fazer o raio-x do corpo inteiro. Você vai fazer o que a gente chama de inventário esquelético. Então, você vai radiografar o corpo todo, porque isso vai te dar uma pista também de maus tratos. Porque a gente vai ver que tem vários processos de consolidação. Você vai ver que tem várias lesões ósseas em diferentes estágios evolutivos, e isso vai dizer que essa criança está sofrendo continuamente fraturas, né? Então, ela está sendo maltratada de alguma forma. Então, menor de 2 anos, inventário esquelético ou radiografia de corpo inteiro. Ok. E aí, isso aqui super, super, super importante. E eu digo super importante principalmente para os hermanos estrangeiros. Uma coisa que eu observei na correção
da prova prática, né, fazendo recurso, os estrangeiros não notificam ao Sinan. Talvez porque, de fato, não existe esse órgão nos outros países e não tem essa coisa de notificar igual a gente brasileiro tem. Então, hermanitos, não esqueçam, doenças no Brasil precisam ser notificadas ao sistema Sinan, né? E maus tratos é uma delas. Todo suspeita de maus tratos deve ser notificado, né? A gente não precisa confirmar, na suspeita a gente já notifica, né? E o algo a mais, quando é criança, a gente não notifica somente ao Sinan, a gente notifica também ao Conselho Tutelar, beleza? Então, notificação do Conselho Tutelar e também fazer a notificação ao Sinan. Ao Sinan. Ok. Outra coisinha também que eu queria, para vocês terem a malícia de fazer questão, é que geralmente, quando o INEP quiser te trazer que é maus tratos, como que vai vir esse paciente? Vai vir geralmente depois de algum tempo. Então, na questão vai aparecer que a mãe, ele teve uma convulsão, sei lá, às 10 da manhã. E aí, depois de 8 horas, ele acabou tendo outra convulsão e a mãe trouxe. Isso aí, com certeza, é culpa dos pais. Porque, geralmente, os pais que cuidam bem dos seus filhos, a criança passa mal, eles saem desesperados para o hospital. Muitas vezes, a criança ela chega até convulsionando no hospital, de tão rápido que essa mãe é. Então, assim, quando você vê que está passando mal há muito tempo e não veio para o hospital, isso aqui é maus tratos. Porque, geralmente, os pais, eles agridem, acaba machucando momentaneamente essa criança, dão aquela assustadinha, mas, pô, tá vivo, ainda dá para ficar, e deixa. E aí, de repente, vê que essa criança está piorando, que essa criança vai morrer. Aí os pais acabam levando para o hospital, né? Porque muitas vezes o intuito não é nem matar a criança, não é que os pais odeiam a criança, é porque de fato não tem paciência. Mas muitas vezes essa falta de paciência pode causar aí a morte dessa criança, né? Por isso que a gente vê aí crianças que são tacadas de terceiro, de prédio, realmente é uma coisa muito séria e muito triste. Tá, e como que já apareceu então na prova? Vamos lá. Ó, um lactente com 12 meses de idade é levado ao pronto-socorro por sua genitora com relato de choro intenso. Então, ó o que eu falei. Geralmente uma criança chorosa e irritadiça. Edema na perna e queda do berço a 8 horas aproximadamente. Caiu do berço. Tem 12 meses. Pode cair do berço com 12 meses? Até pode. Não diz muita coisa aqui. Tem antecedente de TCE há 2 meses. Aí eu te pergunto, teve um traumatismo crânioencefálico há 2 meses e está voltando de novo no hospital. Por quê? Suspeita, hein? Também por queda do berço, segundo a mãe. Foi realizada uma radiografia cuja imagem está reproduzida abaixo. A indicação de internação para essa criança será considerado como diagnóstico mais provável A. Quando a gente dá uma olhada nessa radiografia, que osso é esse aqui? Hein, gente? Vamos ver se vocês são bons em radiografia. Fêmur, né? Fêmur. Aqui a gente está vendo aqui a cabeça do fêmur, né? O colo do fêmur, ó. Fêmur. Beleza. Aí eu lhe pergunto, fêmur em menores de 2 anos é muito indicativo de maus tratos. Eu te falei isso. E olha só, isso aqui. Teve uma ruptura total do fêmur. Que isso, gente? Olha isso aqui. Para acontecer isso, é um acidente de alto impacto. Então, assim, qual que é a probabilidade de ser uma doença de fato ou algo que essa criança realmente caiu do berço e teve essa fratura de fêmur no menor de 2 anos? É praticamente impossível. E aí, olhando as opções, a gente vê o seguinte, letra A, síndrome de Munchausen, né? Não é porque a síndrome de Munchausen é aquela onde o paciente ele acaba é, criando coisas para chamar atenção, né? Para poder
de alguma forma chamar a atenção. Então, sei lá, um paciente que inventa que convulsionou, ou inventa que passou mal, né? E aí a gente tem a síndrome de Munchausen por procuração. E aí, Nayeli, é quando os pais, de fato, é, inventam algo para a criança, né? Tem até um filme, né, de uma mãe que dava uma medicação e a menina lá, ela ficava numa cadeira de roda. Ela não conseguia andar porque a mãe dava essa medicação, né? Aí a gente diz que é por procuração. Beleza. A doença, né, de Legg-Perkins, que a gente vai falar hoje, que compõe o quadril pediátrico, ela começa a partir de 4 anos. Então, não teria como ser Legg-Perkins. E fora que Legg-Perkins é uma coisa nada a ver com fratura. Isso é causado porque é uma necrose asséptica da cabeça do fêmur. Então, não tem nada a ver aqui. Então, completamente errado. Letra C. Osteogênese imperfeita. Cara, poderia até ser, porque a osteogênese, de fato, ela tem a perda da densidade óssea e acaba levando a fraturas espontâneas, muitas vezes fraturas graves de baixo impacto. Porém, geralmente, a osteogênese imperfeita, ela traz outras coisas. Então, ela traz uma criança mais cianótica, ela traz uma criança que tem fraturas de baixo impacto. Então, sei lá, a criancinha foi sentar e fraturou. Outra coisa também, quando a gente olha uma radiografia de uma osteogênese imperfeita, a gente vê que a densidade mineral ela está diminuída, né? Então é um osso poroso que a gente às vezes chama até de osso de vidro. Então a gente vê que aqui ela tem uma densidade bacana, né? Tem uma densidade bacana. Então a gente também não vai pensar em osteogênese imperfeita. Fora que a osteogênese imperfeita não justificaria os TCEs, né? Pô, teve TCE porque caiu no berço há 2 meses e agora caiu de novo. Então não justificaria, não é a melhor. Sem dúvida nenhuma, isso aqui é um caso de injúria intencional, que é a mesma coisa de maus tratos. Ok? Dúvidas? Deixa eu olhar o chat. Notifica a criança a partir de RN já vai notificar ao conselho tutelar, né? Você pode notificar o conselho tutelar ou a vara de infância, tá? A partir do nascimento você já pode fazer essa notificação. Beleza? Munchausen é quando o paciente ele causa danos a si mesmo a fim de causar uma doença que não existe. E isso acaba fazendo com que ele faça isso meio que para chamar atenção. E quando a gente diz que é por procuração, são os pais que causam isso na criança para a criança ser dependente deles. Exatamente. Então, por exemplo, a pessoa ela convulsiona, finge que está convulsionando, né? Finge essa doença para poder causar. E você pode, inclusive, causar coisas. Então, por exemplo, um paciente que tem Munchausen, frequentemente, ele toma hipoglicemiante, medicação para diabetes, não sendo diabético. E aí eles tomam essa medicação e tem hipoglicemia. Então, às vezes, convulsiona, passa mal e acaba chamando atenção através disso. É muito comum o uso de hipoglicemiantes por paciente com Munchausen. Perto a gente vai falar, já já, quando a gente começar. A gente notifica imediatamente, tá? A gente vai internar o paciente, né? Vai fazer a internação e vai falar para os pais, olha, eu vou fazer a notificação, tá bom? É necessário, tá? Você não vai notificar calado, você precisa falar. Isso é uma coisa que vai ser feita entre uma equipe. Então, lembra, maus tratos, violência contra a mulher, violência contra o idoso, tudo isso é sempre uma equipe multidisciplinar. Você, como médico, não vai fazer isso sozinho. Você vai avisar o assistente social do seu PS, do seu pronto-socorro, você vai falar com a gestora da UPA, com a gestora do pronto-socorro, você vai envolver, né, todo mundo, você vai envolver todo mundo, e não somente você, não é uma coisa que você vai fazer sozinho.
Se os pais se recusam, você pode acionar a polícia, né? Mas geralmente você vai jogar para a instituição fazer isso. Você não vai ligar para a polícia e chamar a polícia. Geralmente você vai avisar a gestão do hospital e a instituição vai fazer isso com a polícia, né? Não necessariamente você precisa chamar a polícia. As questões, elas não gostam de botar a polícia já de cara. Então, cuidado. Mas aí, se você vê que realmente é maus tratos e os pais falam, eu vou levar essa criança, e essa criança está tendo uma convulsão, ou tem um risco iminente de morte. Por exemplo, essa criança com uma fratura de fêmur. Essa fratura aqui, ela é cirúrgica. E os pais falam, não, eu vou levar. Aí sim você pode acionar a polícia. Mas sempre priorizando que a instituição faça isso, e não você. Ok? PERTS a gente vai falar isso. Começa geralmente com 4 anos, a gente vai explicar melhorzinho. Beleza, isso sobre maus tratos. E aí, outra coisa que cai bastante no INEP também é o quadril pediátrico. E é uma coisa que você precisa diferenciar quais são as patologias, né, que causam essas doenças do quadril pediátrico. E aí, eu trouxe esse fluxograma aqui, que eu vou explicar eles, né? E depois a gente vai destrinchar, desmembrar, para ficar bem claro. Eu trouxe um resuminho bem fácil para vocês entenderem. E aí, como que vai aparecer na questão? Primeira coisa, uma criança claudicante. E o que é uma criança claudicante? Uma criança que manca, uma criança que tem dificuldade de deambulação. Então, vai chegar essa criança claudicante, essa criança que manca, e aí, a partir daí você vai ter que se perguntar algumas coisas. Primeira coisa que você vai se perguntar, ou primeira coisa que você vai ler na sua questão, se esse paciente ele tem febre. Primeira coisa. Por quê? Se ele tiver febre, só pode ser 2 coisas. Gente, na prática não é tão simples assim, né? Na prática a gente vê que o que aqui diz que não tem dor, na prática tem um pouquinho de dor, mas isso aqui é para resolver questão. Vai perguntar se tem febre. Se tiver febre, só pode ser 2 coisas. Osteomielite ou pioartrite ou artrite séptica do quadril. Então, a febre ela já vai te direcionar para isso. E aí, beleza. Ela claudica e ela tem febre. Aí você precisa perceber na questão ou se perguntar: esse paciente, ele tem dor metafisária? Porque se ele tiver dor metafisária, isso é osteomielite. Se ele não tiver dor metafisária, mas ele tiver sintomas articulares, isso é pioartrite ou artrite séptica do quadril. Beleza. Isso aqui a gente já conseguiu matar 2 doenças só sabendo que tem febre. Vou repetir. Tem febre, só pode ser 2 coisas: osteomielite ou pioartrite. E como que eu diferencio uma da outra? A osteomielite tem dor metafisária e a pioartrite é sintoma articular. Ok. Agora a gente vai trabalhar com a hipótese de que essa criança claudica, mas ela não tem febre. Não tem febre. Se ela não tem febre, eu vou precisar ver na questão se ela tem infecção de via aérea superior. Por quê? Se ela teve infecção de via aérea superior, geralmente de 4 a 8 semanas, isso é sinovite transitória do quadril. Então, tá na tua prova uma questão sobre quadril pediátrico, aonde diz que ela teve uma infecção de via aérea superior, você sabe que é isso. E vai te dizer, tá? Vai te dizer. Criança, mãe refere que há 4 semanas teve uma dor de garganta, uma amidalite, uma infecção de via aérea. A questão vai te trazer. Então, tem infecção de via aérea? Isso é sinovite transitória do quadril. Ok. Voltando lá em cima. Criança que claudica, mas não tem febre e não teve infecção, eu vou precisar me perguntar 2 coisas. Tem dor ou não? Porque se tiver dor, só pode ser 2 coisas: epifisiólise do quadril ou doença de PERTS, tá? São as que cursam com dor. E como que eu vou diferenciar uma da outra? A epifisiólise é no adolescente, não é na criança. E a doença de PERTS é na criança, 4 a 8 anos. Então, se tem dor,
só pode ser duas coisas, epifisiólise e pertes. Como eu diferencio uma da outra, uma vai ser na criança, a outra vai ser no adolescente. Beleza. Agora, esse aqui, a displasia de quadril, você vai lembrar do excluído. Por quê? Porque ele não vai ter nada. Ele não vai ter febre, ele não vai ter antecedente de via aérea, ele não vai ter dor. Se ele não tem nada, é a displasia de quadril, né? E aí aqui tem um algo a mais. A questão pode dizer que essa criança ela tem uma dificuldade de abdução. E geralmente quem vai perceber essa dificuldade de abdução é você. Porque displasia de quadril a gente já vai ver geralmente no RN ou no lactente menor, né? Aquela criancinha ali com 5, 6 meses. E quando você estiver fazendo a consulta de puericultura na sua OBS, para quem é do mais médico, você faz o quê? Manobra de Ortolani, manobra de Barlow. E você vai ver que essa criança tem indicativo de displasia de quadril. Então, não tem febre, não tem dor e não tem infecção de via aérea recente. Beleza? E isso aqui é o resumo de tudo isso. E observem que está de cores diferentes. E não é à toa, né? Inclusive, lindamente feito pelas nossas mestres dos materiais, né? Agora a gente tem uma nova pessoa que eu não vou citar nome, mas agora são duas. Então, assim, sensacional, né? Aninha, vocês já conhecem a perfeição, a que chegou em primeiro lugar no meu coração. E aí, vamos lá. A que está verde claro, ela tem relação entre elas. Ou verde claro. Rosa claro é a que tem relação. Então, vamos ver aqui. Essas rosa claro são as que cursam com febre. São as que cursam com febre. E aí, quando eu falei para você, se tem febre, só pode ser duas coisas. Osteomielite e pioartrite ou artrite séptica do quadril. Então, primeira coisa que você vai ver na questão é se tem febre. Ah, doutor, e como é que eu diferencio uma da outra? Já te ensinei. Sintomas articulares é pioartrite, dor metafisária é osteomielite. Ok. A que está verde, ela está sozinha. Por quê? Porque você só precisa lembrar de uma coisa: infecção de via aérea. Se teve infecção de via aérea, você vai lembrar de sinovite transitória do quadril. Ok? A laranja é a que cursa com dor. E se tem dor, só pode ser duas coisas: epifisiólise do quadril e doença de Pertz. E como eu diferencio uma da outra, epifisiólise é no adolescente e Pertz é na criança. Ok. E por último, a excluída. É aquela que não tem nada. Não tem febre, não tem dor, não tem infecção de via aérea. É a displasia do quadril. E quando eu fizer a manobra de Barlow e Ortolani, lá na minha OBS, na puericultura, eu vou ver que eu vou ter uma dificuldade de abdução, né? Para quem treina aí, cadeira abdutora, adutora. Abdução é abrir, né? Afastar, abdução é abrir, afastar da linha média corporal. Ok, então quando você vai abrir, você empurra esse quadril e tenta abrir, você tem essa dificuldade de abdução. Beleza. Isso aqui é o resumo de quadril pediátrico. Se você lembrar desses pontos chaves, você acerta qualquer questão. Febre, duas doenças. Infecção de via aérea, uma doença. Uma doença. Dor, duas doenças. A excluída, uma doença. Então, lembrem isso. Ok, agora a gente vai fazer o modo eu. Vamos dificultar, porque a vida não é simples. E aí vamos aprender um pouquinho de cada um. Mas você sabendo isso aqui, meu amigo, você responde qualquer questão. Mas se seria muito fácil, não teria graça. Então vamos aprender um pouquinho. Deixa eu botar esse meu celular para carregar aqui. Vamos lá. Gratidão, Daiane. Vamos, modo doutor Denep. Ó, gente, vocês não ficam criando coisas, não, porque daqui a pouco eu perco meu emprego culpa de vocês, falando que eu quero dificultar a entrada dos alunos do INEP.
Vocês criam fofoca depois? Vamos lá. Vamos entender, então, cada uma, né? Quando a gente pensa em pioartrite ou artrite séptica do quadril, o que eu falei que a pioartrite é? É aquela que cursa com febre. Então, para ser pioartrite, você precisa ter febre. Uma criança que claudica. Ai, gente, que coisa horrível. Meu armário todo aberto lá atrás aparecendo no vídeo. Eu tive que mudar a câmera de lugar. Que horror. Que coisa horrível. Mas tá. Pioartrite ou artrite séptica. Então, vai estar lá uma criança claudicante, que tem febre, né? Não tem dor. E aí, como é que eu vou diferenciar de osteomielite? Porque na pioartrite ou artrite séptica, a criança tem sintomas articulares. Ok. E quais são os fatores de risco para a artrite séptica? Como que essa bactéria, geralmente é bacteriano, vai chegar lá no osso do quadril para poder causar isso? Geralmente, procedimentos invasivos e prematuridade. Procedimentos invasivos por quê? Por quê? Porque você vai acabar enfiando alguma coisa e levando bactéria para dentro do corpo dessa criança. Perfeito. Prematuridade, porque a prematuridade ela leva a um baixo sistema imunológico. Então, essa criança ela fica mais propensa a ter infecções. E agente etiológico mais frequente é o Staphylococcus aureus. Nunca caiu no INEP Revalida perguntando sobre o germe, mas já caiu no INEP Distrito Federal. E aí você vai lembrar, alguém aí quer fazer ortopedia? Só para saber se eu vou poder falar isso. O ortopedista geralmente ele é burro, ele é um ser limitado. Então ele não consegue decorar muita coisa. Então a única bactéria que o ortopedista consegue gravar é o aureus. Então se cair alguma questão de prova perguntando agente etiológico, você é a exceção à regra, Cristina. Você é a exceção à regra. E aí o único cara que a única bactéria que ele consegue gravar é o aureus. Então, você vai lembrar, tudo que cair de agente etiológico na ortopedia, você vai lembrar do Staphylococcus aureus. Porque, geralmente, é a bactéria que vai estar causando infecções no osso nos pacientes. Então, lembra, aureus são a bactéria que vai causar os problemas ortopédicos. Ok. E quando a gente fala sobre diagnóstico, a gente lembra aí dos critérios de Koch. E o que diz esses critérios de Koch? Diz que se você tem febre, você não, a criancinha, né? Tem febre, VHS maior que 40, incapacidade de apoiar o membro, leucocitose maior que 12, acaba tendo uma chance muito grande de fato, ser pioartrite. E os critérios de Koch, ele não diz basicamente que você precisa ter tantos critérios, mas que você precisa, quanto mais critérios, maior é a probabilidade de fato ser uma artrite séptica. E aí, se você tem uma artrite séptica, provavelmente você tem uma coleção purulenta, causada por essa bactéria, que começa a produzir ali pus. Então, geralmente, você precisa drenar, né? Porque se você não remove essa quantidade ali de células mortas, de neutrófilos, de bactérias, isso não vai resolver. Então, você faz a drenagem cirúrgica e você faz a antibiótico terapia. Beleza. E aí, você vai lembrar do ortopedista esperto, né? Que ele só conhece o aureus. E como que geralmente você trata o aureus, né, dentro da ortopedia? Oxacilina. Então, você viu artrite séptica e pede tratamento, é oxacilina. Você não vai marcar nada, é oxacilina, tá? Oxacilina é o melhor antibiótico para a gente tratar infecções ósseas causadas por Staphylococcus aureus. Ok. Só que aí você vai falar, pô, eu já estudei artrite séptica lá na reumatologia. E eu sei que tem algumas artrites sépticas que são causadas, que até muda o padrão de dor, que são causadas por gram-negativos. De fato, né, que é causado pelo Neisseria gonorrhoeae, que é o gonococo. Só que quando a gente pensa aqui em gram-negativo, que a gente trata com ceftriaxona, né, porque a gente trata o melhor antibiótico para Neisseria
é a ceftriaxona, só que aqui a criança ela precisa ser sexualmente ativa, tá? Porque é uma bactéria que a gente contrai através do contato sexual. Então, dependendo da idade dessa criança, você vai completamente descartar. Talvez uma criança que está vindo com maus tratos ali de violência sexual pode ser, mas geralmente os pequenininhos, muito pequenininhos, vai ser por áureos, porque não tem vida sexual, então não tem como contrair a Neisseria. Beleza? Artrite séptica. Então, lembre, artrite séptica, a criança claudica, manca e tem febre. E como é que eu diferencio da osteomielite? Essa criança tem sintomas articulares e não tem dor metafisal. Ok. Próxima. Sinovite transitória do quadril. Sinovite transitória do quadril é aquela que não tem febre, mas tem o antecedente de infecção viral respiratória. Então, a questão vai vai falar, mãe refere que criança há 4 a 8 semanas teve infecção de garganta e tem dor de quadril. Perdão, não tem dor, mas tem claudicação. Você vai pensar em sinovite transitória. Na prática, talvez você que já atue no Mais Médico, ou você que atue no país de origem que você se formou, você percebe que a criança que tem sinovite transitória do quadril chega com um pouquinho de dor. Mas a nível de prova, ela não traz dor, tá? A nível de prova, geralmente, dor, você só vai pensar naquelas outras duas que a gente já conversou. Então, sinovite transitória, você vai lembrar da infecção de via aérea. E geralmente ocorre ali nas crianças de 3 a 8 anos. O diagnóstico, muitas vezes, ele é clínico, né? Você não precisa fazer nenhum exame, na maioria das vezes. O antecedente de dor e claudicação com uma infecção de via aérea anterior, geralmente é suficiente para você saber que é uma sinusite transitória. E como o próprio nome diz, é transitória. Se é transitória, a conduta ela é expectante. Você não precisa fazer nada, você não precisa intervir cirurgicamente, você não precisa encaminhar para o ortopedista, né? Geralmente é um processo autolimitado. E como que a gente trata? Sintomáticos, né? Repouso e analgesia. Às vezes nem é necessário dar analgesia, porque essa criança nem dor ela tem. Então, geralmente, você só vai falar, mãe, acompanhar ele e, se tiver pior, você volta. Mas não tem muito o que fazer. E como é transitória, de 3 a 6 semanas, essa criança ela se recupera completamente e não fica com sequelas nem nada. Beleza? Então, sinovite transitória, não tem febre, não tem dor e tem infecção de via aérea. Próximo. Agora, a gente vai falar das duas que cursam com dor. Se cursa com dor, epifisiólise do quadril e doença de Legg-Calvé-Perkins. Vamos entender o que é cada uma. E aí a gente falou que a epifisiólise, como que eu vou diferenciar? Porque as duas têm dor. Só que aqui é adolescente, né? Então vai chegar para você um adolescente que claudica, que não tem febre e que tem dor. E aí você vai ver a idade. É adolescente ou é criança? É adolescente, marca epifisiólise, que você não vai errar. E o que é epifisiólise do quadril? A gente também, essa doença, ela tem vários nomes, na verdade, né? Você pode ver também como epifisiólise da cabeça do fêmur, tá? São sinônimos. Talvez você estudou pelo outro nome. Beleza. E o que acontece? Tá vendo aqui? Isso aqui é epífise, né? Da cabeça do fêmur. Ela desliza, né? Então, ela desliza. Exatamente como está aqui. Parece que está fraturado, mas, na verdade, ocorre um processo de ossificação, aí, uma hipertrofia, e ela acaba deslizando. E aí é meio que fica solto esse osso. E essa criança manca e sente dor, porque está tendo um atrito, não está na conformação normal. E qual que vai ser a clínica principal que vai estar na questão de vocês? Já falamos. Dor. Só que você vai lembrar que quando o paciente ele tem dor de quadril, pode causar irradiação para o joelho. Então, muitas vezes, alguns tipos de dores no quadril ou dores na lombar pode também cursar com uma dor no joelho. Não é incomum de se encontrar. Ok.
E como que eu faço o diagnóstico? Você vai ter a clínica e você vai ter a epidemiologia. Só que aí você precisa de uma radiografia. E uma radiografia simples do quadril, ela é suficiente, porque você vai ver isso aqui. Essa é uma radiografia. E aí você vai ter um sinal chamado de sinal de Tretovan. E o que é esse sinal? Você vai traçar uma linha aqui, lateral ao fêmur, né? E quando você traça essa linha, essa parte aqui de cima, ela tem que ter contato com a epífise do fêmur. E quando o paciente ele tem a epifisiólise, e a gente disse que ocorreu esse deslizamento, esse espaço aqui está preto, ou seja, não tem osso ali, né? Está anecoico. E aí a gente diz então que de fato isso é uma radiografia compatível com a epifisiólise do quadril. Então, sinal de Tretovan, eu vou traçar uma linha lateral ao fêmur e a ponta de cima tem que encostar na epífise femoral. E quando não encosta na epífise femoral, porque não tem osso, esse osso está para baixo, eu digo que é Tretovan positivo e que esse paciente tem epifisiólise do quadril. E isso aqui é um tratamento que tem que ser feito apenas cirurgicamente. Não tem como a gente fazer conduto expectante. Por quê? Se você não faz a fixação desse osso, essa criança ela tem uma sequela para a vida inteira. Então, isso aqui é uma urgência ortopédica. E qual que é o tratamento? O tratamento, ele é cirúrgico, como eu falei, e se chama epifisiodese com parafuso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um parafuso, e é um parafuso que aquele que a gente praticamente enfia na bucha mesmo. Ele é todo parafusado, né? Por isso que é parafuso. E aí, tipo, você vai realmente apertar e você vai fixar o colo femoral com a epífise do fêmur, tá? E depois isso vai ossificar e essa criança ela costuma realmente não ter nenhuma sequela. Então, o tratamento da epifisiólise, ele é cirúrgico. E a questão pode trazer para você uma questão, um caso de epifisiólise do quadril, só que aí pede, porque o INEP às vezes ele traz diagnóstico e tratamento, né? O nome da doença e o tratamento. Então, você vai precisar lembrar que o tratamento é sempre cirúrgico, né? Então, se tiver as opções lá da epifisiólise e tiver cirurgia, essa vai ser a resposta correta, porque o tratamento sempre é cirúrgico. Porque se você não faz o tratamento cirúrgico, essa criança ela tem sequela, né? E aí, por que tem esse menininho aqui, né? E aí você observa que esse é um menino gordo, um menino negro e geralmente um menino que tem outras comorbidades endocrinológicas. Então, pode aparecer para você diabetes, um adolescente hipertenso, tá? Com algum distúrbio do metabolismo lipídico, um adolescente com acantose nigricans. Então, essa parte endocrinológica, ela tem uma influência na epifisiólise do quadril. Então, se a questão te trouxer isso, né, vai ser geralmente homem, sempre adolescente, que pode cursar com uma obesidade, vai ser geralmente um paciente negro e que pode ter distúrbios metabólicos, diabetes, hipertensão, acantose nígricas, sugestivo de resistência à insulina. Então, essa vai ser epidemiologia. E vai ter um sinal, né? Vai ter um sinal, que é o sinal de Dreamer, que é esse sinal aqui. E o que significa esse sinal de Dreamer? Você vai deitar o seu paciente em decúbito dorsal e quando você fizer a flexão do quadril, passivelmente vai ocorrer uma rotação desse quadril. Então, quando você flete esse quadril, ele rotaciona, né? E isso é muito característico da epifisiólise, porque é como se tivesse solto a cabeça femoral, ok? Isso, então, é epifisiólise. E aí, qual que é o diagnóstico de epifisiólise do quadril? É a doença de Legg-Calvé-Pertz, né? Que as duas cursam com dor. E aí, a diferença, a gente já falou, que uma é no adolescente e que uma é na criança. Essa aqui é a da criança. Então, geralmente, vai ser um menino de 4 a 8 anos. São patologias de homens. A gente sempre fala das patologias de mulher. Essas são patologias de homens. Geralmente ocorrem em homens, dificilmente ocorrem em mulheres.
Também, né, mulherada? Tudo é com vocês, né? Alguma coisa tem que ser nos homens. E beleza, menino de 4 a 8 anos, ele vai claudicar, né? Vai claudicar. E não vai ter febre e não vai ter sinal flogístico. A gente já falou. E a diferença é que vai ser numa criança. A doença de Legg-Calvé-Pertz, o que que ela é? Né? Por que que ela também é conhecida como doença da fênix? Essa cabeça do fêmur, ela sofre uma necrose. Por algum motivo que muitas vezes a gente não sabe, ele sofre uma perda de irrigação e essa cabeça ela necrosa. Só que por que doença da fênix? Porque ela morre e ela renasce. Então essa cabeça ela perde a vascularização, ocorre uma necrose isquemia, a gente diz que ela morre porque não tem sangue, só que ela ressurge e ela começa um belo dia a ser irrigada e criança normal para o resto da vida, beleza? E quando a gente solicita a radiografia, a gente pode ver essa fragmentação, né? Porque a gente consegue ver ali a diferença de densidade quando a gente tem morte óssea, quando não tem. Dificilmente. Isso aqui nunca caiu na prova do Revalida, mas sempre cai como diagnóstico diferencial. Então, eu acho que, como já caiu epifisiólise, é uma doença que pode cair e você só vai precisar lembrar que é igual, só que a diferença aqui é que é outra epidemiologia e que é na criança. É isso. E geralmente a conduta aqui é expectante, tá? Você não precisa fazer nada. Vai deixar essa criancinha aí coisar. É um diagnóstico muito difícil de você, de fato, conseguir dar. Não é fácil, tá? Então, assim, geralmente a criança começa a claudicar, você tenta investigar e muitas vezes se resolve o processo e você nem sabe o que que é. E vamos ver como caiu. Revalida INEP 2023. Um adolescente de 12 anos, pesando 85 quilos, com índice de massa corporal de 30, é atendido na emergência, queixando-se de fortes dores no quadril e de impotência funcional do membro inferior direito. O pai informa ao médico de plantão que o menino é hipertenso e que realiza tratamento para emagrecer e nega a associação do problema ao trauma. O que que é isso? E olha aqui, é o que eu falo, o INEP ele é uma mãe, o INEP é generoso, ele te trouxe aqui um quadro super florido. Vamos lá, o que que a gente conversou? Primeiro, menino, ponto de epifisiólise. Segundo, adolescente, ponto de epifisiólise. Terceiro, obeso, ponto de epifisiólise. Quarto, hipertenso, ponto de epifisiólise. E por último, dor forte. Mano, se você errar, toca na tua cara. Porque não tem como, porque não dá para você confundir, porque ele te traz um monte de coisa. Então é impossível que você erre isso aqui. Beleza? E por que que não é as outras opções? Artrite séptica do quadril. Qual que é a principal característica para dizer que é artrite séptica? Mande aí no chat. Febre. Boa. Febre. Preciso ter febre para pensar em artrite séptica. Poderia ser uma doença de Pertz? Não, Silvio. Infecção anterior não é artrite séptica, não. É sinovite transitória, tá? Beleza. Doença de Pertz. Por que não é doença de Pertz? Idade é criança. Doença de Pertz é criança. E aqui a gente tem um adolescente. Ok. E por que não é sinovite transitória? Porque não fala sobre IVAs, infecção de via aérea. Fora que sinovite transitória do quadril não justifica forte dor. Quando você pensa em forte, dor forte, ou é Calvi-Pertz ou é sinovite transitória. Beleza? Bem fácil, né, gente? Tipo, dá para você coisar. E de novo eu trago isso aqui, tá? Isso aqui eu praticamente li, eu li, mastiguei, comi, caguei e te entreguei prontinho. Você não precisa ter muito trabalho, já está entregue isso aqui para você. Então, vou reforçar aqui
o que eu já falei. Se tem febre, vai ser duas coisas: osteomielite ou artrite séptica do quadril. Como eu diferencio uma da outra? Uma tem dor metafisária, a outra tem sintomas articulares. Beleza. E se não tiver febre, mas tiver antecedente de infecção de via aérea, sinovite transitória do quadril. E se for as doenças, os quadris pediátricos que cursam com dor? Só pode ser duas coisas: epifisiólise do quadril ou doença de Pertz. E como eu diferencio uma da outra? Um é no adolescente, a outra é na criança. E se não tiver porra nenhuma, não tem nada, é a excluída, não tem febre, não tem dor, não tem antecedente de via aérea, isso é displasia. Tu lá na UBS vai fazer manobra de Barlow e Ortolani e você vai ver a dificuldade de abdução, de abrir as pernas. Beleza? Terminamos o quadril pediátrico. Vamos para as dúvidas. Sim, peso influencia. O obeso na epifisiólise influencia. Ai, gente, muita mensagem. Alguém tem uma dúvida? Se tiver, manda aí agora, porque tem muita mensagem. Beleza, então vamos continuar. Próximo, ortopedia do adulto. Agora a gente vai falar dos adultos. E aí, quando você pensa em ortopedia do adulto, tem a campeã, a rainha. Você vai comer bola, que é a lombalgia. Lombalgia vocês precisam saber. Travou? Estão me ouvindo? Oi? Voltou, doutor, voltou. Tinha travado, agora voltou. Tá. O campeão de ortopedia do adulto é a lombalgia. Então, vocês precisam saber lombalgia para o INEP, porque que tem mais questão e todo ano cai uma questão de lombalgia. Beleza? Ok, vamos lá. Primeira coisa, quando você tem um paciente com lombalgia, para a sua prática e para a sua prova, você vai triar esse paciente, vamos dizer assim. Tria esse paciente através do teste de Laser, tá? Através de Laser. E o que seria a manobra ou o teste de Laser? O que você quer explicar? O que você quer buscar? Você quer buscar se as raízes nervosas, aquelas que saem da coluna, elas estão sendo comprimidas, se está tendo uma compressão. E o teste de Laser, ele me ajuda nisso, porque a partir daí eu vou conseguir direcionar o meu pensamento para uma coisa ou para outra coisa. Ok. E como eu faço o teste de Laser? Como que eu faço o teste de Laser? Eu faço da seguinte forma: eu vou colocar o meu paciente em decúbito dorsal, né? Então, é o paciente deitado, com as costas para baixo. E olha só aqui o bonequinho. Eu vou fazer... eu vou levantar, né? Eu vou fazer a elevação dessa perna. Só que existe uma elevação específica, tá? Você vai fazer a elevação entre 30 e 60 graus. E por quê? Vou te explicar. Vocês estão conseguindo ver minha imagem, né? Estão vendo? Ah, aqui eu acho que é muito escuro. Não dá para aparecer. Ó, tem um fio aqui. Quando a gente levanta a perna até 30 graus, o nervo ciático, ele está assim, relaxado. Vocês estão conseguindo ver? Está assim, relaxado. Quando você levanta de 30 a 60 graus, ele está assim, tenso.
E quando você levanta acima de 60 graus, ele volta a ficar relaxado. Então, menor que 30 graus e maior que 60 graus, o nervo ciático ele está relaxado, ele não está tenso. E o que acontece? Se ele não está tenso, algo que estiver comprimindo ele não vai causar dor, porque é como se ele conseguisse se mexer e se adequar à compressão. Agora, em 30 a 60 graus, que ele está tenso, é uma linha reta, qualquer coisa que esteja comprimindo vai causar dor. Então, quando a gente tem um teste de Lasergue positivo, que a gente tem a compressão desse nervo ciático, eu digo que geralmente esse paciente tem algum processo que está comprimindo esse nervo. E geralmente vai ser uma hérnia de disco, né? Que é a protusão, né, do espaço ali intervertebral, aquela polpa, aquela gelatina, ela causa uma protusão, e quando eu estico esse nervo, ele comprime e causa dor. Então, quando eu tenho um teste de Lasergue positivo, isso tende à patologia de hérnia de disco. Tem alguma coisa comprimindo. Quando eu tenho um teste de Lasergue negativo, geralmente não é um problema no nervo, não é uma compressão nervosa. Pode ser, por exemplo, uma lombalgia inespecífica, uma lombalgia mecânica, que é um problema muscular. Então, você sempre vai triar o seu paciente no PS, na UPA, na UBS e na sua prova com a manobra de Lasergue. E ela vai te dizer muita coisa, se tem compressão ou não. Beleza. E aí aqui eu fiz um outro fluxograma para vocês, tá? Isso aqui foi feito por mim, para você conseguir pensar, porque eu acho que quando você tem um raciocínio clínico, você consegue tanto atender um paciente, quanto resolver uma questão. Porque quando você tem tudo encaixado na sua cabeça, isso se torna mais fácil. E aí, houve um errinho aqui na hora não sei se eu passei errado para as meninas, mas ficou faltando aqui uma informação, que eu vou anotar aqui. Quando você tem um paciente que chega para você com uma lombalgia, a primeira coisa que eu falei é que você vai fazer o teste de Lasergue, tá? E se a manobra de Lasergue ou o teste de Lasergue, ele me vem negativo, eu vou pensar nessas duas coisas aqui. Lombalgia inflamatória e lombalgia mecânica. Então, teste de Lasergue negativo é igual a duas coisas: lombalgia inflamatória e lombalgia mecânica. Tá? Teste de Lasergue negativo é igual a duas coisas: lombalgia inflamatória ou lombalgia mecânica. E como eu vou diferenciar uma lombalgia inflamatória de uma lombalgia mecânica? Através do padrão de dor. Essa dor piora à noite, piora no repouso, melhora ao fazer atividade física. Isso aqui é uma lombalgia inflamatória. A lombalgia mecânica é a lombalgia que eu tenho certeza que você já teve. É aquela lombalgia que você ficou muitas horas em pé, sendo ali, tá lá, você foi para fazer internato de cirurgia. E aí tu fica igual um palhaço em pé, encostado na parede ali horas. E muitas vezes não consegue ver absolutamente nada. Quando tu chega em casa, tu tá morrendo de dor na coluna. Aí o que você faz? Toma um banho e vai deitar. E aí, quando você deita, essa dor melhora ou não? Melhora. Então, a lombalgia mecânica, você vai lembrar da sua dor de coluna. Que quando você vai fazer um esforço físico, você vai treinar na academia e você faz um exercício errado, você sente aquela dor. Mas você chega em casa, você deita, você relaxa, essa dor ela melhora. Quando você acorda de manhã no dia seguinte, você está zero bala. Você não tem dor nenhuma. É uma dor que ela vai começar durante o dia. Isso é uma lombalgia mecânica. Vou repetir. Fez o teste de Lasergue, ele deu negativo, ou é lombalgia inflamatória, ou é lombalgia mecânica. A lombalgia inflamatória é aquela lombalgia que o padrão de dor piora à noite,
piora no repouso, né, e melhora com a atividade física. E a lombalgia mecânica é a sua lombalgia. É aquela que durante o dia você está cansando, você faz esforço, sua coluna dói, mas você chega em casa e deita e ela melhora. E no dia seguinte você acorda zero bala, pronto para ir para o internato e ficar em pé mais de 6 horas. Beleza? Tá, a gente falou aqui Laseg negativo. Mas e o Laseg positivo? Quando eu tenho um Laseg positivo, o que eu te falei? Eu te falei que o Laseg positivo, ele indica que está tendo uma compressão do nervo. E aí, quando tem essa compressão, você vai pensar, é um adulto ou é um idoso? Porque muda completamente. Se você tiver Laseg positivo, que indica uma compressão medular, e é um paciente jovem, você vai pensar em hérnia de disco, tá? Hérnia de disco é a principal patologia do jovem que tem uma dor de coluna, que é um Laseg positivo. Ok. Eu, por exemplo, tenho uma hérnia de disco, e é uma dor insuportável. Eu tive porque eu sou muito alto, eu tenho 1,91 m. Então, tipo assim, eu sempre tive muita má postura para sentar na escola, na faculdade. Então, eu com 23 anos eu já tinha hérnia de disco. Então, tem hérnia, tem Laseg positivo e tem uma compressão radicular. E aí, o que acontece? Se você tiver um paciente idoso, você já não vai pensar mais em hérnia de disco, tá? Você já vai ter que fazer outras duas perguntas, né? Porque você vai pensar em metástase ou em artrose. E aí, qual que vai ser a diferença desses dois, metástase e artrose? A metástase é um câncer que foi para o osso, né? Que vai causar uma dor que não melhora, que piora à noite, é uma dor, às vezes, muito, muito intensa, é uma dor latejante. Só que aqui vai ter aquele antecedente, né? O paciente ele vai perder peso, é uma dor que não melhora. Aí você pode pensar numa metástase. Só que quando você tem uma dor no idoso com Laseg positivo, que ela melhora, que você dá um anti-inflamatório e ela melhora, você pensa mais em artrose. Porque a artrose é o processo de degeneração mesmo do idoso, de todo mundo, né? Ocorre essa degeneração e pode causar dor com Laseg positivo, porque tem uma compressão radicular. Beleza? Então, resumindo, está com lombalgia. Você vai olhar na questão. É Laseg negativo ou positivo? É Laseg negativo. Então, é lombalgia inflamatória ou lombalgia mecânica. É Laseg positivo. É idoso? Ou é artrose ou é metástase. Aí você vai avaliar, tem perda de peso, tem dor refratária. Não, não é. É jovem. Então, com certeza, isso é hérnia de disco. Beleza? Entenderam? Isso. Relaxa e melhora é mecânica. Relaxa, dói é inflamatório. Exatamente. Quando dorme e acorda com dor é inflamatória, e quando dorme e acorda sem dor é mecânica. Geralmente, essa palavra dor ao acordar não significa que é inflamatória. Vou te dar um termo melhor. Rigidez, tá? Geralmente, a inflamatória, o paciente tem um pouquinho de rigidez, tá bom? Então, assim, acaba que ele acorda todo travado. Todo travado. E qual que é a principal causa de lombalgia inflamatória no paciente jovem? Condilite anquilosante, tá? Que, inclusive, foi prova de clínica médica, da prova prática de clínica médica, do INEP. E já teve questão de espondilite anquilosante na teórica também. Inclusive, vocês acreditam, não sei se eu cheguei a falar isso com vocês, se não, vocês vão ouvir de novo. Se já, vocês vão ouvir de novo. As 5 estações do primeiro dia da prática foram 5 questões objetivas da mesma prova do ano de 2025.
Vocês acreditam? O mesmo caso clínico. Espondilite, abdômen agudo perfurativo, transtorno do espectro autista, tem alguém chamando minha mãe aqui na frente. Transtorno do espectro autista, osteoporose e dengue na gestação. Então, você vê que o INEP ele traz ali, depois ele traz aqui. Tá? Então, Marcele, lembra mais de rigidez do que de dor, tá? Porque o paciente que tem uma lombalgia inflamatória não necessariamente precisa acordar com dor. Mas quando ele está bem inflamado, geralmente ele tem dor noturna. Então, ele deita, relaxa e começa a doer. Gente, aí as ortopedistas estão com raiva de mim, estão até dizendo que vão me operar. Credo, em nome de Jesus, eu não vou precisar fazer cirurgia, não. Também não vou operar com vocês. Ai, Jesus amado. Doutor, a espondilite, quando acorda, não já acorda com dor ou sem dor? Você não entender. Então, às vezes não tem dor, mas tem rigidez. É porque eu vi uma questão que quando acorda já com essa rigidez, realmente com essa rigidez. Pode ter dor, pode ter também, pode ter, mas não sempre vai ter, né? Porque às vezes eu tenho medo de falar uma coisa assim, tem, não tem, porque vocês levam tudo ao pé da letra. Aí, às vezes, eu falo que acorda com dor, e aí a questão não tem, vai falar, ai, doutor Lucas falou que era com dor, né? Então, assim, às vezes não vai parecer que tem dor, mas geralmente aparece uma rigidez matinal, beleza? Na questão vem assim mesmo. Obrigada. Rigidez, nada. Vamos lá. Fabline. Metástase e artrose. Vamos lá. Tem uma lombalgia com LASEG positivo, tem uma lombalgia com LASEG positivo. Você vai diferenciar, é idoso ou é jovem? Porque se for jovem, você vai pensar em hérnia de disco. Não, é idoso. Você vai pensar em duas coisas, artrose e metástase. E como você vai diferenciar a artrose da metástase? A metástase é câncer, né? Então, o paciente ele tem uma perda de peso, porque geralmente é um dos principais sinais de câncer, é a perda de peso, e você tem uma dor que não melhora, porque tem um câncer que está crescendo ali. Então, isso não vai melhorar. A artrose não. A artrose é um processo neurodegenerativo, normal de todo mundo. Então, muitas vezes, o paciente que tem artrose, você indica atividade física, pilates, alongamento, né, vai suplementar cálcio, e esse paciente tem uma melhora da dor. Então, uma dor que melhora no idoso tende a ser artrose. Agora, quando você pensa em câncer, é dor que não melhora, porque está crescendo algo ali, comprimindo tudo que é coisa, e também esse paciente ele vai ter perda de peso, tá bom? Essa é a diferenciação. Beleza. Seguimos. E aí, a lombalgia inflamatória é uma questão que vocês viram na aula de reumatologia, né? Acho que foi com a Fabi Reumato, né? Que é a espondilite anquilosante, né? Que é uma espondiloartropatia soronegativa. Então, é aquela tipo que quando a gente tem ali essas doenças reumatológicas, geralmente elas são soropositivas. O que significa isso? Significa que tem ali FAM positivo, anti-CCP positivo, fator reumatoide positivo. A espondilite anquilosante, ela é negativa. Ela não tem fator reumatoide, ela não tem FAM, ela não tem anti-CCP, ela não tem anti-centrômero, ela não tem as caralhadas toda, tá? Ela é negativa. E geralmente o único achado laboratorial que você vai encontrar é o HLA-B27, nada mais. Só que isso não é ortopedia, né? Isso é reumatologia. Então, na ortopedia, o que vocês precisam saber é a lombalgia mecânica, porque todo ano cai questão de lombalgia mecânica no INEP. E o que é a lombalgia mecânica? A lombalgia mecânica é uma lombalgia que geralmente é causada por um processo muscular. Então, é como se fosse uma inflamação da musculatura. Você não tem compressão nervosa. Se você não tem compressão nervosa, o LASEG ele é negativo. Beleza. E aí, geralmente, como é algo muscular, você trata como? Você trata da seguinte forma.
Você pode usar medicação para alívio da dor. Então, você pode prescrever um analgésico simples, se for um paciente que geralmente não tem uma dor muito forte. Você pode prescrever um AINE, um anti-inflamatório não esteroidal. E aí você pode utilizar naproxeno, você pode usar etodolaco, né, se for uma dor mais forte. Você pode utilizar piroxicam, meloxicam, todas essas são anti-inflamatórios que podem ser usados na lombalgia mecânica, tá? Uma coisa super importante, repouso. E aí eu queria que vocês tomassem muito cuidado aqui no repouso, tá? Porque é um repouso curto, que geralmente vai de 2 a 3 dias. E aí eu vou te falar o porquê. O que a gente acabou de conversar? Que é uma lombalgia muscular. Por um enfraquecimento da musculatura, causa essa distensão, essa irritação, essa inflamação no músculo. E aí pensa comigo, se você tem um enfraquecimento da musculatura, né, da musculatura do core, e você deixa esse paciente com a musculatura fraca, um repouso prolongado, essa dor ela vai melhorar ou piorar? Ela vai piorar. Ela vai piorar. Por isso que o repouso na lombalgia mecânica, ele precisa ser curto, porque você tem que parar a dor e você tem que fortalecer a musculatura. E como que você fortalece essa musculatura? Musculação. É a melhor, é o padrão ouro, é a primeira linha para fortalecimento de lombar. E aí você pode fazer pilates, alongamento, ou fortalecimento da musculatura do corpo, como, por exemplo, prancha, abdominal, enfim. Mas o padrão ouro seria realmente você fazer musculação. Então, lembre, lombalgia mecânica, o repouso é curto, porque senão você piora o quadro desse paciente, porque você deixa essa musculatura cada vez mais fraca. Ok. E perda de peso também é um fator muito importante, porque geralmente a gente vê que são pacientes mais obesos, e aí tem essa compressão pelo excesso de peso, e o corpo ele não foi feito para carregar muito peso, e isso vai causar, então, essas dores lombares. Ok. Então, a gente aqui falou o que é a lombalgia mecânica, que geralmente é um processo muscular, que não tem compressão nervosa, que o Laseg é negativo, que a gente trata com analgésico. A gente aqui pode usar também um relaxante muscular, que hoje em dia a gente usa ciclobenzaprina, tá? É o principal relaxante muscular que a gente utiliza para a lombalgia mecânica. Então, a gente dá analgésico ou anti-inflamatório não esteroidal com relaxante muscular. A gente faz um repouso curto, indica atividade física precoce, tá? E perda de peso. Ciclobenzaprina é o relaxante muscular que a gente utiliza na lombalgia mecânica. Ciclobenzaprina. Beleza. E aí, a gente falou como é que trata e faz. E a gente não falou sobre diagnóstico. Por quê? Porque o diagnóstico de lombalgia mecânica, ela é clínico. Você não precisa fazer exame. Mas, quando eu vou fazer exame, isso aqui vocês precisam saber. Porque os sinais de alarme, eles são importantes para justificar a solicitação de exame. Então, existe um mnemônico, né, que todo mundo usa, é bem conhecido, que é o PIT-DOC. E aí você vai lembrar, quando o paciente tem PIT-DOC, isso não é PT. Para quem não pegou a referência, a gente diz que, pô, fulano tá dando PT. O que significa isso? Tá de frescura, tá não sei o quê, blá, blá, blá. Então, quando o paciente ele tem PT-DOC, isso não é PT, não. Isso é sério. Isso é alguma coisa mais grave. Você precisa investigar. E o que significa o PT-DOC? O P vem de persistência. Então, uma dor que dura muito tempo. Uma dor que não melhora. O que é o I? Idade. Um paciente muito novo, menor que 20 anos, um paciente muito velho, depois de 50 anos. Você precisa ver se não tem nada ali. Porque geralmente de 20 a 50 anos é a idade das lombalgias, realmente. Então, quando você vê um paciente muito novo, opa, será se não é uma doença autoimune aqui? Se é um paciente muito velho, isso aqui é um câncer, então idade é um sinal de alarme. Trauma. Por que trauma?
E se teve fratura? Como que você vê fratura? Radiografia. Então, se teve trauma, justifica a solicitação de um exame de imagem. Beleza? Tumor, né? Então, se tem um tumor, obviamente, crescendo vai causar, você precisa investigar isso com o exame de imagem. Se tem um processo infeccioso, você também precisa investigar com o exame de imagem. Déficit neurológico. Cara, o déficit neurológico, eu vou botar até um asterisco aqui, porque se você já fez todas as questões do INEP, talvez você tenha dificuldade de entender isso aqui. Quando a gente fala de déficit neurológico dentro da lombalgia, é um déficit neurológico significativo, tá? Parestesia, anestesia de um segmento da coxa é considerado normal e não é considerado um déficit neurológico. Então, na sua prova, precisa aparecer um déficit neurológico mais acentuado. Por exemplo, uma perda de movimentação, uma perda motora, né? Uma perda de sensibilidade não entra como sinal de alarme. Pode ser só causado realmente pela dor ou por algum outro fator, tá? Então, cuidado com o déficit neurológico. Eu trouxe uma questão para te mostrar isso. Osteoporose. Então, é um paciente mais idoso com osteoporose, talvez você precise de um exame de imagem, porque a osteoporose leva a fratura. E se leva a fratura, você precisa investigar. E por último, C é de Caldequina. E o que é Caldequina, né? Quando a gente fala de síndrome de Caldequina, é aquela anestesia em célula, né? Que você vai lembrar do cavalo, né? É a compressão ali das raízes nervosas finais, né? É anestesia em célula. Então, a parte ali, tu já fez, principalmente assim para quem é mais gordinho, mais cheinho, com a bunda um pouquinho maiorzinha, quando você vai fazer aquelas bicicletas ergométricas na academia, que o banco da bicicleta ergométrica não cabe nem metade da minha bunda. Então, tipo assim, é quase que bizarro, eu acho um absurdo aquilo. E aí, quando você vai fazer bicicleta ergométrica, você fica tipo com essa parte do períneo ali, meio que anestesiado. Não sei se alguém já teve essa experiência. Isso é anestesia em célula. É justamente a anestesia dessa área onde a gente senta ali na bicicleta ergométrica. Então, assim, quando o paciente ele tem esses sintomas, então, de Caldequina, você precisa investigar com exame de imagem. Outro indicativo de síndrome de Caldequina é a liberação esfincteriana. Então, se você tem essa liberação esfincteriana, na questão te traz um paciente que tem perda de urina, que tem perda de fezes, você precisa pensar também em síndrome de Caldequina. Então, vou repetir. O PIT-DOC, né, ele é um mnemônico que diz quais são os sinais de alarme numa lombalgia. E para que ele serve? Porque se você tem algum deles, isso indica que você precisa solicitar um exame de imagem. E, geralmente, o primeiro a ser solicitado é uma radiografia de coluna lombar. Tá? Há exceções. E a gente vai conversar mais para frente. Beleza? Então, é isso tudo o que vocês precisam saber de lombalgia. Tá? Com isso aqui que eu falei, vocês respondem quase todas as questões. Ok. Deixa eu olhar o chat. Ai, gente. A persistência há quanto tempo? Isabela, como que fala? Como que as bibliografias falam? Que a dor ela é dividida em aguda, subaguda e crônica. Tá? A dor aguda é aquela até 6 semanas. Então, aquela dor que ultrapassa 6 semanas é uma dor persistente. Tá? De 6 a 12 semanas, a gente diz que é uma dor subaguda. Tá? E a partir de 12 semanas, a gente diz que é uma dor crônica. Então, uma dor com mais de 6 semanas já é um indicativo de você investigar essa dor. Exatamente, 6 semanas. Eu tenho um pouco de dificuldade de identificar a caldequina na questão. Eu trouxe uma questão e eu vou te mostrar. Tá? Anestesia em célula e alterações esfincterianas. E alterações esfincterianas geralmente não são indicativos de caldequina. Cara, essa questão do testado, eu acho uma questão bem bizarra, assim, sabe?
geralmente eles falam que a gente não pode dar atestado em lombalgia mecânica, né? Inclusive tem uma estação do INEP na prática que fala sobre isso. E eu acho isso uma coisa assim, cara, sem noção nenhuma. Mas sim, na prática você não pode dar atestado por lombalgia mecânica. Vamos ver como que caiu isso, tá? Eu trouxe algumas questões para a gente conseguir entender e pontuar as exceções da lombalgia. Então, preste atenção. Uma paciente de 39 anos procura a unidade básica de saúde referindo um quadro de lombalgia iniciado há 20 dias. Relata sentir, desde o início, fraqueza em membros inferiores e apresentar polievacuações. Também relata uma sensação de anestesia na região perineal. Nega disúria, mas afirma ter dificuldade para urinar espontaneamente. Nega leucorreia, febre ou história de traumatismo. Afirma que seu peso tem se mantido estável e que sua última menstruação foi há 25 dias. A partir dessa informação, assinale a alternativa correta. Daí, cadê? Quem me perguntou? Foi o Jonathan. Isso aqui é uma síndrome de Caldequina na questão. Ó, tá dizendo anestesia em região perineal. Isso é anestesia em célula. E tá falando sobre alterações esfincterianas, polievacuações. Ou seja, esse esfíncter, ele tá ficando relaxado e toda hora esse paciente ela tem vontade de ir no banheiro. Então, aqui tem duas coisas que indicam síndrome de Caldequina, tá? Anestesia em célula e polievacuações, ou você pode encontrar também na questão como liberação de xixi, tanto na calcinha quanto na cueca. Pode vir desse jeito também. Ok. E aí, a gente vê que ele tem, então, ele tem pit doc. Essa paciente, ela tem pit doc. Então, ela é uma paciente que ela precisa fazer um exame de imagem, né? Um fato. E aí, quando a gente pensa em exame de imagem, qual que geralmente é o primeiro exame de imagem que a gente solicita? Radiografia de coluna. É o primeiro, né? Porém, vocês vão lembrar o seguinte: se o paciente tem síndrome de Caldequina, eu não vou conseguir ver isso na radiografia. Você não vai conseguir ver uma raiz nervosa comprimida na radiografia. Por isso, se a questão te trouxer síndrome de Caldequina, a primeira coisa que você vai solicitar é uma ressonância magnética. Então, lembre, se você tem alterações ali, que não é síndrome de Caldequina, você pede um raio-x. Beleza? Só que se tiver síndrome de Caldequina, se tiver anestesia em célula, se tiver alterações esfincterianas, você vai pedir ressonância e não radiografia. Cuidado, porque o INEP ele gosta de saber se você sabe identificar uma síndrome de Caldequina. Ele gosta de saber se você sabe quando pedir o raio-x ou quando pedir a ressonância magnética. E aí vamos lá para os outros. Punção lombar com análise de líquor. Cara, se fosse um quadro de uma dor lombar associada a uma infecção, talvez esse paciente pode estar com uma meningite, justificaria a análise de líquor. Mas não tem nada aqui que justifique a análise de líquor. Ok. Letra B. Exame de urina e urocultura. Essa paciente ela pode até ter uma infecção urinária também, mas não tem como você avaliar a síndrome de Caldequina só com isso. Portanto, a resposta correta é a letra C. Porque não há, porque aqui a gente fala de síndrome de Caldequina. E síndrome de Caldequina a gente não consegue ver na radiografia. Ok. Vamos lá, próxima questão. Homem de 38 anos, pedreiro, vem à unidade básica de saúde com relato de dor lombar contínua há 1 semana. Ó, o tempo. Esse paciente ele tem o P do pit doc? Não. É uma dor há 1 semana. Então não tem o P. Essa dor é aos esforços acentuados, a qual não causa limitação das atividades diárias. Informa, com bastante firmeza, diminuição da sensibilidade na face lateral da perna esquerda. Ao exame físico, apresenta dor à dígito pressão lombar,
Se eu tenho dor à digitopressão lombar, isso tende a favor de quê? Dor de que tipo? Óssea, muscular, por compressão? Uma dor muscular. Lembra que o paciente que tem fibromialgia, a gente vai fazer a palpação dos pontos e vai doer, porque é uma dor muscular. Então, isso aqui tende a ser uma lombalgia mecânica. Uma lombalgia mecânica. O teste de Laseg negativo, cereja do bolo. Ou é lombalgia mecânica ou é lombalgia inflamatória, né? Só que aqui ele está dizendo que é aos esforços acentuados. Se é aos esforços acentuados, isso não é inflamatória, isso é mecânica, porque a mecânica que piora os esforços. Então, pequenas coisas na questão que faz pensar e ele te diferencia as lombalgias. É só você prestar atenção. A resposta sempre está na tua cara. Você só precisa decifrar. O que não é fácil às vezes, mas beleza. Ok, então ele tem uma lombalgia mecânica, porque tem características de lombalgia mecânica, porque tem um Laseg negativo. Só que ele não tem sinais de alarme, né? Não tem. Então o que eu vou fazer? Eu vou solicitar uma radiografia para esse paciente? Não vou. Não vou. Então eu não vou solicitar radiografia, nem tem. Eu vou solicitar uma ressonância magnética? Não vou. Ele não tem síndrome de Caldequina que justificaria eu solicitar uma ressonância. Ele tem. Eu vou precisar fazer infiltração com corticoide? Lembre na cabeça de vocês, a gente não passa corticoide para paciente com lombalgia. Nunca. AINES ou anti-inflamatório não esteroidal ou analgésico. A gente não prescreve. Não é linha de tratamento. A gente acaba prescrevendo corticoide quando tem uma lombalgia inflamatória refratária. Mas, a via de regra, a gente não prescreve corticoide. D. Afastar o paciente do trabalho por 30 dias. O que a gente conversou sobre repouso prolongado? Que a gente não faz, né? Porque a gente não pode enfraquecer mais ainda essa musculatura. Qual que é o tratamento da lombalgia mecânica? Anti-inflamatório ou analgésico, com relaxante muscular, atividade física, fisioterapia, pilates, perda de peso. Então, resposta correta, letra A. Beleza? Então, olha como o INEC traz. Ele quer saber se você sabe identificar a síndrome de Caldequina, ele quer saber se você consegue diferenciar uma lombalgia inflamatória de uma mecânica e como que trata, e quando você pede exame de imagem. Aí o que eu falei sobre o déficit neurológico. Tá vendo aqui que diz uma diminuição da sensibilidade na face lateral da perna esquerda? Foi o que eu falei. Um déficit neurológico precisa ser consistente para você indicar um exame, para você dizer que ele tem um PIT-DOC, tá? Então, perda de sensibilidade na prova de vocês não é sinal de alarme. Bom, anota isso aí. Perda de sensibilidade para a minha prova não é sinal de alarme, tá? Eu preciso ter algo. Quando ele quiser trazer déficit neurológico, ele vai dizer que tem perda motora, incapacidade de locomoção, uma coisa mais florida para você pensar que, de fato, ele tem um PIT-DOC. E, por último, essa questão aqui, revalida 2023, um homem de 65 anos, então um homem mais velho, procura atendimento em uma unidade de atenção primária à saúde por queixa de dor na região lombar esquerda iniciada há um mês. A dor vem piorando progressivamente e, nos últimos dias, tem impossibilitado o sono reparador. Impossibilitado o sono reparador. Então, é uma dor noturna. Isso aqui já não é uma lombalgia mecânica. Sua esposa se queixa de que as calças do marido estão com cheiro de urina. Jonathan, o que é isso? Calça do marido com cheiro de urina, liberação de urina, alterações esfincterianas igual a síndrome de Caldequina. Beleza. Ao exame, o paciente está lúcido, colaborativo e as mucosas estão úmidas e hipocoradas. A retificação da coluna lombar, espasmo, dor à palpação, babá, tá. Laseg, nananana. Tá, o que é isso? Né? Então, o que é isso? Ele tem uma síndrome de Caldequina. Como que a gente trata, né? A síndrome de Caldequina é
um tratamento cirúrgico, porque tem uma compressão da raiz medular. Você precisa descomprimir essa raiz. Então, letra A, uma dor lombar musculoesquelética. Essa dor lombar musculoesquelética é igual a lombalgia mecânica. Isso não é uma lombalgia mecânica. Letra B, uma dor lombar por radiculopatia. Sim, está tendo uma compressão nervosa. E o tratamento é cirúrgico, então a gente vai encaminhar para o neurocirurgião. Letra C, uma dor lombar com comprometimento neurológico. Ele não tem um comprometimento neurológico, ele tem uma radiculopatia. Letra D, uma dor lombar postural relacionada à profissão. Uma dor lombar postural, porque fica muito tempo em pé, isso é uma lombalgia mecânica, e não explicaria as síndromes de Caldequino. Ok? Isso é tudo sobre lombalgia. Bem mastigado para vocês. Ok. Agora a gente vai falar de alguns temas bem rapidinho, brevemente, já está acabando a aula, só para a gente conseguir coisas que já caíram no Revalida, não no INEP, mas coisas que caem muito em provas, então vamos passar aqui rapidinho. Fratura do colo de fêmur. E aí, o que eu gostaria que vocês conhecessem sobre fratura do colo do fêmur? Quando a gente pensa numa fratura do colo do fêmur, como que vai vir na questão para vocês? Geralmente um paciente idoso, né? Um paciente idoso com antecedente de osteoporose, vai vir um histórico de queda, vai vir um paciente que geralmente não se alimenta bem, e blá, blá, blá. É esse paciente que vai vir para você. E quando você olhar a radiografia, ou a própria questão pode trazer a classificação de Gardner, né? Que é uma classificação radiológica que você olha esse osso e você vai avaliar. E aí pode ser Gardner 1, 2, 3 e 4. E o que significa Gardner 1? Gardner 1 significa que a fratura ela é incompleta. Então, eu tive uma fraturinha aqui no osso, incompleta. O Gardner 2 é uma fratura completa. Então, isso aqui, ó, vamos fazer aqui para ficar mais fácil. O Gardner 1, uma fratura incompleta. Então, fraturou uma parte do osso. O Gardner 2 é uma fratura completa, só que o osso, ele está ali, coladinho, bonitinho. Está fraturado, mas ele está perpendicular um no outro. O Gardner 3, né? O Gardner 3 é como se fosse um osso desse jeito. Ocorre um desvio do osso. Então, está fraturado e tem um desvio parcial. O Gardner 4, o segmento ósseo, ele foi para casa do caramba. Então, é um osso totalmente desconexo do outro. Beleza? Aqui eu fiz no meio do osso, tá, gente? Mas isso vai ser no colo femoral, tá? É só uma representação. Então, Gardner 1, um pouquinho, mas não foi completo. Gardner 2 completou a fratura, porém, esse osso ele está ali ainda perpendicular um no outro. O Gardner 3, eu tenho um desvio parcial, e o Gardner 4, eu tenho um osso para um lado, um osso para o outro. Ok, e como que eu trato? Trato através da classificação de Gardner. E aí, o 1 e o 2, aonde eu tenho uma fratura incompleta ou completa, só que não tem desvio, eu faço uma redução fechada. Eu pego, enfio um parafuso, igual eu faço na epifisiólise do quadril, e eu fixo esse osso, né? Porque não desviou, então não tem problema. Eu só vou fixar aquilo que quebrou. Ok. E o Gardner 3 e 4? Depende da idade, tá? Se for menor que 65 anos, eu posso fazer igual o Gardner 1. Só colocar um parafuso, grudando o colo com a cabeça do fêmur, né? E ele é menos de 65 anos, isso vai calcificar e não vai ter problema nenhum. Agora, se for em maiores de 65 anos, para eu conseguir calcificar isso, esse paciente vai ter que ficar acamado anos. E não vou conseguir deixar um paciente acamado anos, porque no mínimo ele vai ter uma trombose. Então, assim, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer a artoplastia, né? Então, eu vou colocar uma prótese, eu vou trocar e vou, às vezes, ter que tirar até um pedaço do quadril e fazer toda uma cirurgia, que isso aqui já é mais de especialista, né? Então, saibam na cabeça diferenciar um Gardner do outro
E lembrar que o 1 e 2 eu só meto parafuso, no 3 e 4, se for maior que 65 anos, não vai ossificar sozinho, então eu vou precisar colocar uma endoprótese e fazer artroplastia. Ok, isso é sobre fratura do colo do fêmur. Esse aqui já apareceu no INEP, né? Exatamente, igual do raio-x de maus tratos. Daquele jeito. Todo um lado para o outro, garra em 4. Entorse do tornozelo. Isso aqui já caiu no INEP. E aí, o entorse de tornozelo também tem os graus, né? E aí a primeira coisa, que não está no slide, acho que eu esqueci de enviar. Quando você vai fazer uma radiografia no entorse de tornozelo? Primeiro, vamos voltar do início. Só tomar uma água. O que é o entorse do tornozelo? Para a gente começar. O entorse do tornozelo é quando você tem uma lesão ali na articulação, mas você não perdeu a congruência óssea. Então, o osso, ele não mexeu. Eu só lesionei essa articulação. Por quê? Se o osso ele mexe, eu chamo de luxação. Então, essa é a diferença de entorse para luxação. O entorse, eu tive uma lesão articular, mas o osso continua no lugar que ele deveria estar. A luxação é quando o osso mexe. Qual que é a principal luxação que a gente tem? Luxação de ombro, né? Que a gente diz que o paciente ele deslocou o ombro, né? Então aquele ombro caído. Por quê? Porque a cabeça do húmero ela desloca, né? Da coisa ali da escápula. Então isso é luxação. Eu tive uma alteração articular e eu perdi a do osso. Agora, do entorse, não. Eu tive a lesão articular, mas o osso está no lugar que ele deveria estar. Eu não preciso colocar esse osso no lugar. Ok. E como a gente classifica o entorse do tornozelo? A gente classifica de acordo com o grau. O grau 1 é aquele que não tem rotura e não tem estabilidade articular. Então, é aquele paciente que chega no PS para você falando assim, doutora, eu torci o pé. E aí você vai olhar, não tem nada, não tem estabilidade, ele consegue apoiar o pé, provavelmente ele consegue andar, mas está dolorido, está inchado, coisa. Quando você vê o grau 2, você já tem uma rotura parcial. E como que você vê isso na clínica? Geralmente é aquele paciente que ele manca e às vezes você vê que o pé dele vai para o lado. Né? Isso a gente diz que é o grau 2. E o grau 3, você tem uma ruptura completa dos ligamentos. E aí, geralmente, esse paciente ele mal consegue andar. Né? Ele tem uma instabilidade articular muito grande. E aí, como que eu vou pensar que eu preciso fazer um exame de imagem ou não no entorse de tornozelo? Através da regra de Ottawa. E o que é essa regra de Ottawa? Eu vou fazer uma digitopressão do maléolo, e se essa dor for positiva à digitopressão, isso merece uma radiografia. Porque eu posso ter uma fratura associada. Então, a regra de Ottawa, dentro do entorse de tornozelo, que eu vou fazer ali a digitopressão dos maléolos, isso me indica que pode ter ocorrido uma fratura. E se tiver fratura, o tratamento é diferente, tá? Se tiver fratura, o tratamento ele é cirúrgico. Eu não posso fazer tratamento conservador. E como que eu faço o tratamento? Eu vou usar o protocolo Price, né? O P de proteção do membro, o R de repouso, esse paciente não vai poder apoiar o pé no chão. O I vem de ice, né? De gelo, então gelo no local. Geralmente, hoje em dia se preconiza que faça mais aplicações com menos tempo. Então, a gente faz geralmente de 15 a 20 minutos, 4 aplicações por dia. C, de compressão. Então, a gente vai fazer aquele enfaixamento do membro, vai botar uma órtese. Uma órtese? Aquela botinha. Órtese. E, repito, e elevação. Porque quando a gente eleva esse membro, a gente melhora ali o retorno linfático e isso diminui o edema. E se diminuir o edema, melhora o processo de cicatrização. Então, o tratamento da luxação, ou do entorse de tornozelo, você vai lembrar do protocolo Price. Proteção,
repouso, gelo, compressão e elevação do membro. E quando que você vai fazer correção cirúrgica? Foi o que eu falei. Se tiver uma fratura, não tem jeito, é cirurgia. Por quê? Para você cicatrizar, ossificar essa fratura, o paciente ele vai ter que ficar muito tempo sem andar. E isso é inviável. Então, você acaba tendo que fazer a cirurgia para que esse paciente ele possa voltar a andar. Ok? E o grau 3, se ele for refratário à terapia conservadora, você também vai indicar a cirurgia. Então, de forma geral, todo paciente que chega para você com entorse de tornozelo, o tratamento de início é conservador. Você vai fazer o price nele, né? Você vai indicar gelo, analgésico, vai imobilizar o membro com aquelas botinhas, e você vai deixar esse paciente por um tempinho aí, uns 30 dias, e depois reavaliar. Ok? 15 a 30 dias, e depois você reavalia esse paciente. Se você fizer uma radiografia, porque na prática médica a gente radiografa todo mundo, a gente não aplica a regra de Ottawa. Mas a nível de prova, exige a regra de Ottawa, que você vai fazer a digitopressão dos maléolos, né? E aí, a partir daí... Gente, o que é maléolo? Vou mostrar aqui. Isso aqui é maléolo. Estão vendo aqui meu pé? Isso aqui é o maléolo. Você vai comprimir, você vai fazer uma digitopressão no maléolo do pé do paciente, e se ele sentir dor, isso é um indicativo absoluto de cirurgia, ok? Ou de radiografia. Mas, na prática, todo paciente que chega com entorse, a gente manda para a radiografia. Mas, a nível de prova, lembra da regra de Ottawa. Ok. E, por último, né, que não caiu no INEP ainda, mas eu trouxe porque é o principal tumor ortopédico, tá, dos pacientes jovens. Então, se na sua prova a única coisa que vai cair sobre neoplasia, sobre câncer na ortopedia, vai ser de osteossarcoma. Pode ter certeza absoluta. E o que é o osteossarcoma? Ele é um câncer ósseo que está muito ligado a pacientes jovens. Então, pacientes ali na segunda década de vida é o paciente que geralmente acaba descobrindo esse osteossarcoma, né? E esse paciente, ele começa com uma dor que geralmente ocorre na parte distal do fêmur, né? Então, como a gente vê aqui na imagem, né? Na porção distal do fêmur. E ele vai começar com uma dor, que vai começar a crescer esse tumor, então vai começar com edema, com tumoração e dor, né? Às vezes o paciente, a dor ela demora um pouquinho. Primeiro começa a crescer e depois ele remete um pouco de dor. E aí, você está vendo que algo que está crescendo, você vai radiografar. E quando você radiografar esse paciente, você vai ver esse padrão aqui de lesão. A gente chama de lesão em raio de sol, né? Então, esse câncer, ele acaba causando isso na radiografia. Então, parece que tem um monte de raio, né? Que é a infiltração desse tumor. Então, quando você vê raios de sol, você vai lembrar de osteossarcoma. E como que a gente trata o osteossarcoma? A gente precisa tirar, né, fazer a ressecção do máximo que a gente conseguir, e esse paciente ele vai ter que fazer quimioterapia. Tá bom? Outra coisa que vocês podem encontrar também é o triângulo de Koldman, mas não dá nem para ver aqui, é porque o tumor ele acaba ficando num formato triangular, mas não dá para ver nessa radiografia. Então, lembre, paciente jovem, com 20 anos, que está cursando ali com uma dor, geralmente ele mais próximo ao joelho, e aí você faz uma radiografia e você vê raio de sol, isso é osteossarcoma. Beleza? Dúvidas? Tem alguém aí ou já foram um tanto? E ninguém me avisou. Pediram para o senhor repetir do Ottawa. O Ottawa é uma regra que a gente faz para poder ver se esse paciente vai precisar de uma radiografia. Então, a gente vai fazer compressão dos maléolos e se tiver dor à digitopressão, a gente diz que a regra de Ottawa é positiva.
E aí a gente tem que fazer uma radiografia para descartar fraturas ósseas. E para que isso? Porque se tiver fratura, o tratamento ele é cirúrgico, tá? Por isso que a gente pede a regra de Ottawa. Caiu uma questão com o enunciado raios de sol, mas o INEP anulou ela em 2020 ou 2021, se não me engano. Mais um motivo para vocês lembrarem, então, do osteosarcoma, porque já caiu. Não sabia dessa questão. Mas, então, lembrem, paciente mais jovem, segunda década de vida, que começa com uma dor, geralmente no fêmur distal, né? Faz uma radiografia e vem raios de sol, mano, é osteosarcoma. Beleza? Encaminha para o ortopedista, para o oncologista ortopédico, encaminha para as meninas aí ortopedistas e pronto. Ok? Bonito raio-x, pena que é câncer, é bonitinho mesmo, né? Parece uma coisa assim meio espiritual, né? Tipo, Bom dia, doutor. bom dia. Eu gostaria de. Eu tenho uma dúvida, de diferenciar a dor lombar por radiculopatia da dor lombar por comprometimento neurológico. Porque eu achei que por ter liberação esficteriana, teria um comprometimento neurológico também. Não, por quê? Porque quando você pensa em uma dor por comprometimento neurológico, né, você tem geralmente uma dor aonde esse paciente ele pode ter perda de função motora, ou seja, ele perde movimentação. Isso tende a mais a comprometimento neurológico. Quando você tem radiculopatia, né, geralmente você não tem perda da movimentação, você tem perda ali de sensibilidade, você tem perda de esfinteriana, porque você está comprimindo raízes nervosas que estão liberando esse esfíncter. Então, geralmente, a radiculopatia ela vai causar mais alteração de sensibilidade e de esfíncter. Obrigada. Nada. Doutor, eu tenho uma dúvida relacionada ao PIT-DOC. Eu tinha notado que quando tem essas alterações, a gente pede ressonância. Então, no caso, a ressonância é só na caldequina e os demais são raio-x? É porque o que acontece? O exame com maior acurácia para você identificar se é uma hérnia, se é uma síndrome de Caldequina, se é uma radiculopatia, é a ressonância magnética, né? Só que o INEP, ele costuma, muitas vezes, trazer qual o primeiro exame, né? Então, ele gosta muito disso. Às vezes, ele não pede o padrão ouro, mas ele pede o primeiro. Então, geralmente, o primeiro, a gente solicita uma radiografia, né? Porque, geralmente, esse paciente, ele vem no PS. Então, chegou no PS, você vai avaliar esse paciente, você vai ver que ele tem um PIT-DOC, você vai solicitar um raio-x, né? Só que o raio-x não vê muita coisa. O raio-x vai ver mais o quê? Infecção, o raio-x vai ver fratura. Isso que o raio-x vai ver, um tumor que está crescendo. Agora, se for alteração de radiculopatia, de compressão nervosa, o raio-x não vai ver, tá? Então, por isso que você solicita a ressonância. Então, você vai ter que avaliar. Ele tem sintomas de radiculopatia, você pede ressonância. Ele tem um sintoma associado a trauma, você pede raio-x. Ele tem um sintoma relacionado à infecção, você pede um raio-x. Você tem um paciente que pode ter um câncer, você pede um raio-x. Entendeu? Você vai ter que organizar o seu pensamento de acordo com a questão trouxe. Entendi, doutor. Muito obrigada. De nada, gente. Então, vamos almoçar, né? Doutor, só uma perguntinha. E o TC, doutor? A tomografia? Ela também seria boa? A gente não pede geralmente tomografia, tá? Ou é ressonância ou é raio-x, porque a tomografia ela não é bom para ver essas alterações de coluna. Então, nunca tomografia vai ser uma opção para você, tá? Em questão de dor lombar, a TC nunca vai ser uma opção, tá? Nem a eletroneuromiografia também vai ser uma opção. Ou é ressonância ou é raio-x. Beleza? Muito obrigada, doutor. Eu tinha muita essa dúvida. Agora que é aniversário da minha avó, hoje eu preciso ir embora. Beijo, qualquer coisa, vem lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.